Jesus seja com todos. Esta manhã viemos nessa cidade para assim anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados são aqueles que lêem, aqueles que ouvem e guardam as palavras da profecia desse livro. Bom, nós não estamos aqui a representar nenhuma religião, estamos aqui a serviço do Senhor Jesus, a serviço do reino de Deus. Você não vai ver nenhuma vez aqui pedância de dinheiro, pois não é propaganda evangélica. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é a religião católica que salva o homem, não. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de João. Evangelho de João, o capítulo de número 8. A Bíblia vai dizer: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Aleluia. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, vai inclinar os seus ouvidos a ouvir a palavra de Deus. Mas quem não for, claramente vai contender, vai resistir e vai questionar. Por isso, meu amigo, dá ouvidos à palavra do Senhor e tudo irá bem na sua vida. Quero fazer uma oração por essa cidade. Quero fazer uma oração por esse lugar. Infelizmente esse lugar está carregado de demônios. Infelizmente essa cidade está vivendo uma maldição terrível. Eu quero estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresento diante do Senhor a cada um dos habitantes dessa cidade. Apresento diante do Senhor, ó Deus, esse lugar, e que a pregação de hoje ela possa ser frutuosa no Senhor. Repreende, Senhor, todo o principado, toda a potestade, todo o impedimento, e que essa maldição que está, Senhor Jesus, assolando esse lugar, possa ser lançado por terra, possa ser repreendido. Em nome do Senhor Jesus, coloca a tua palavra nos corações, quebranta o entendimento do homem para que ele compreenda. Assim está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, a partir do primeiro versículo. A tradição dos anciãos. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que vocês transgridem, por que os discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Eles estavam dizendo: por que os discípulos, eles não dão valor na nossa tradição da nossa religião? Por quê? Por que os discípulos não dão valor na tradição? E aí, então Jesus ele começa dizendo: porque transgrides também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Por que vocês também estão transgredindo o mandamento de Deus? Jesus ele falou para os fariseus. Os fariseus eles tinham seus costumes, eles tinham a tradição da sua religião que aprenderam dos anciãos. Mas o que aconteceu? Jesus falou: vocês também transgridem, vocês também não dão valor na tradição de Deus. Vocês são sepulcros caiados, estão pintados por fora, aparente ser boa, mas por dentro vocês são vale de ossos secos. Então aí começa Jesus dizendo: porque ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Isso é um mandamento, amigo. Será que essa geração, amigo, está preocupada em honrar Deus, honrar o pai, honrar a mãe, honrar o seu corpo? Porque a Bíblia diz que o corpo é para ser morada de Deus. Não é para você ficar bebendo nos botecos da esquina, levantando e caindo, não. O corpo não é para prostituição, não, é para ser a morada de Deus. Aleluia. Então, os fariseus, eles tiveram a resposta. Todavia o povo religioso zela por tradição que aprenderam dos seus antepassados. Mas a Bíblia vai dizer acerca dos mandamentos de Deus, a qual o próprio homem desonra quando ele deixa de cumprir a palavra de Deus. Então os discípulos, eles estavam comendo sem lavar as mãos. Era uma tradição. E aí
Jesus continua dizendo: mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Olha o versículo 6, presta atenção. E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Assim vocês acabam invalidando o mandamento de Deus, amigo. Quando você vai seguir a tradição católica, você está invalidando o mandamento de Deus. Por que invalidando? Porque o primeiro mandamento, amigo, ele continua valendo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há no céu ou do que há na terra, não se prostrarás diante delas, porque eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito. Então, esse é o mandamento. E no capítulo 15, no versículo 6, Jesus estava dizendo para os religiosos da época: assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. E não é a pura verdade? Para você invalidar o mandamento de Deus, você tem que pisar nele, você tem que assim passar por cima dele. Para você, meu amigo, hoje ser católico, você tem que quebrar a maioria dos mandamentos de Deus. Para você hoje ser um religioso, você tem que passar por cima da palavra de Deus e acatar somente aquilo que o padre ensina. Mas Jesus, ele estava ensinando no versículo 7 também, dizendo: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Ouviu, cidade de Nova Veneza? Essa palavra é para você que está ouvindo agora. O Senhor, ele disse que muitos honram a ele com seus lábios, mas o seu coração está longe, o seu coração está afastado. E por que você vai dizer que está afastado? Você honra ele com palavras bonitas, com palavras agradáveis, mas o seu próprio corpo, ele acaba desonrando na desobediência. O seu próprio corpo vai desonrar Deus na bebedice, na cachaça, na cerveja. O seu próprio corpo, meu irmão, quando ele não está sujeito à vontade de Deus, ele desonra a Deus na prostituição, na mentira, nos adultérios. E aonde que vão dizer para você que isso é pecado? É por isso que estão a invalidar o mandamento de Deus, porque para poder estar mantendo, levando de geração em geração uma tradição, você tem que rejeitar como a verdade a própria palavra de Deus. Para você levar como tradição dos seus avós aquilo que você aprendeu na sua religião, você precisa simplesmente passar por cima do mandamento de Deus. Mas Jesus, meu irmão, nessa manhã está assim dando essa oportunidade para que assim todos que têm ouvidos ouçam o que diz o Espírito de Deus, ouçam atentamente, porque infelizmente os dias dessa terra estão contados. Infelizmente a grande Babilônia, ela tem enganado o povo, mas quem tem ouvidos ouça o que diz o Espírito de Deus. Atenta os teus ouvidos para a palavra de Deus. Jesus, ele vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento, errais não conhecendo as Escrituras e nem tampouco o poder de Deus. Quando você deixa, meu irmão, o conhecimento da palavra de Deus, você se torna errante em seus caminhos. Quando você, meu amigo, deixa o conhecimento da palavra de Deus, você vai ser guiado por cegos e vai cair no mesmo buraco do que esses cegos. O Jesus, ele estava dizendo para os fariseus, e assim está sendo dito hoje para os fariseus da época. Quem são os fariseus dos dias de hoje? Os fariseus dos dias de hoje são os das religiões evangélicas, religião católica, que não fazem a vontade de Deus, e quando vê a vontade de Deus sendo realizada, a palavra sendo pregada, eles balançam sua cabeça, eles ficam irados, mas só não querem deixar de adorar os seus ídolos. Olha só o que Jesus disse no versículo 8: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão eles me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Eu vou te dizer uma coisa: é doutrina, preceito dos homens, você pegar uma imagem
e falar que é a imagem de Deus e dizer que você está venerando. Não tem veneração coisa nenhuma, é idolatria. A idolatria e a veneração é o mesmo significado. O dicionário brasileiro, o significado da veneração e da idolatria é a mesma coisa. É admiração excessiva em alguém, em algo, em alguma coisa. Mas a Bíblia vai dizer que nós devemos dar a honra, a adoração devida ao Senhor, ao único. Ele vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. O que era a terra do Egito? A terra do Egito era infestada de deuses estranhos, era infestada de homens que eles veneravam, de imagens feitas de homens e de animais. Não é diferente nos dias atuais, não está diferente, está a mesma coisa, mudou os nomes, mas os mesmos ídolos que eram adorados no Egito, hoje é adorado pela tal santa igreja, santa entre aspas, porque derramou muito sangue, santa entre aspas, porque está pingando sangue até hoje. Eu te pergunto, uma igreja que matou milhões de pessoas, porque não quiseram se dobrar diante dos seus ídolos, ela pode ser chamada de santa? Aonde que Jesus mandou derramar sangue? Aonde que Jesus mandou matar um cristão? Aonde que Jesus vai mandar matar alguém? Muito pelo contrário. Pedro, quando tira a sua espada e ele desembainha e arranca a orelha do soldado do Malco, acontece que Jesus manda ele guardar a espada. Pedro, guarda a tua espada, Pedro, para que não derrame mais sangue, Pedro. Hoje não, meu amigo, hoje não, pela própria religião, os homens, eles batem, arrancam o sangue, chamam a polícia, e eu não estou falando nada demais, porque esse evangelho, amigo, já tem 3 anos assim, que pela misericórdia do Senhor, está sendo anunciado nas praças, na rua, pela misericórdia, de graça, da forma que Jesus entregou, sem propaganda nenhuma. E sabe o que acontece? Chama a polícia, vem para a briga, só não querem ouvir a palavra de Deus. Mas como está escrito em João 8, 40, no versículo 43, a Bíblia diz: o que é de Deus, ouve a palavra de Deus, mas vós não ouvis, porque não sois de Deus. João 8, versículo 47. Então, amigos, vocês que estão ouvindo agora, um dia você vai dar graças a Deus, você vai agradecer a Deus, porque ouviu a verdade. Hoje talvez para você não seja a verdade, hoje talvez para você seja palavras que não têm proveito nenhum, mas a Bíblia vai dizer que para nós que somos salvos é o poder de Deus. O evangelho da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. O que é o evangelho da cruz? É eu colocar a cruz e andar com ela para baixo e para cima na minha mão? É eu colocar no carro, no retrovisor da moto, e coloco na casa, e coloco em tudo que é lugar? Isso é o evangelho da cruz? Não é, nunca foi o evangelho da cruz. Jesus, ele vai dizer: aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Que cruz que Jesus falou para você carregar, meu irmão? A cruz que Jesus falou para você carregar, meu irmão, não é a mesma cruz que ele carregou, não é a cruz que você compra numa livraria, não é a cruz que você compra dentro da igreja católica, não é a cruz que você carrega em suas mãos, mas a cruz é a renúncia, renunciar a si mesmo, renunciar à bebedice, deixar de ser um malfeitor, um mentiroso, um adúltero, um imoral, um malicioso. Isso é cruz. É isso que Jesus falou para você carregar, essa cruz, de você negar a si mesmo. Será que a sua religião, ela fala para você que os bêbados não vão herdar o reino dos céus? Não fala. Fala que todos são filhos de Deus, falam que todos vão morar com Deus. A sua religião, ela te engana desde o princípio de sua fundação, ela só prega mentira. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e também no versículo 10, dizendo da seguinte forma: não erreis, nem os injustos, nem os idólatras, nem os devassos, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes,
nem os roubadores hão de herdar o reino de Deus. Isso é o que alguns têm sido. Versículo 11. Isso é o que alguns têm sido. Muitos têm sido isso. A sua religião prega isso para você, meu amigo. Você reza 10 vezes, mas o que adianta? Vai sair, vai para o bar, vai passar no supermercado, vai comprar a caixinha de cerveja, vai se embriagar. O que adianta? Esfolar o joelho na escadaria de Trindade, pagando promessa, mas não vai deixar de ser um mentiroso, não vai deixar de ser um homossexual, não vai deixar os seus pecados. A Bíblia vai dizer que os que cometem esses pecados, que cometem todo tipo de pecado, ele está afastado de Deus, não herdará o reino de Deus. Então o que acontece, pregador? Então o que acontece? Então todos vão para o inferno? Não. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, necessitam se voltar para Deus, necessitam virar as costas para o pecado. Necessário é, meu irmão, você se arrepender. Necessário é, meu amigo, você deixar a bebedice. Necessário é, meu amigo, você deixar de dobrar o seu joelho diante de outro nome, como é o nome de Cristo. Você tem que dobrar o seu joelho para aquele único que venceu a morte. Você tem que dobrar o seu joelho, é só para Jesus. Aparecida não pode te ouvir, Lourdes não pode te ouvir, Maria não pode te ouvir, Pedro, nenhum santo pode te ouvir, pois a sua memória ela caiu no sono, ela caiu no descanso. A Bíblia vai dizer que os mortos eles não têm participação nenhuma com esta vida. A Bíblia diz. A religião católica é o contrário. Então nós vemos que quando se coloca a Bíblia do lado da tua religião, nós vemos que realmente estão pregando um outro evangelho. Nós vemos que um outro evangelho está sendo oferecido. E o incrível é que não é de graça. O incrível é que é cobrado 10%. O incrível que é cobrado com que você fica pagando promessa, com que você fica fazendo sacrifícios. A Bíblia fala que o sacrifício agradável a Deus, o Pai, o sacrifício agradável a Deus, o Pai, é você se guardar da corrupção desse mundo. O seu coração quebrantado e contrito é o sacrifício agradável a Deus. Foi isso que Jesus ensinou. O sacrifício agradável a Deus, o Pai, é se guardar da corrupção. O sacrifício a Deus, amigo, que você tira do seu bolso, não é sacrifício. O sacrifício, meu amigo, da sua peregrinação que você faz caminhando a pé para a Trindade, não tem valor. Você acaba assim então apresentando diante de Deus como se o sacrifício de Jesus não fosse o suficiente. E assim foi pregado na Bíblia, no capítulo 15 de Mateus. Assim invalidam os mandamentos de Deus, assim estão invalidando o mandamento de Deus, assim estão invalidando o sacrifício de Jesus. Quando você deixa o sacrifício de Jesus, quando você começa a se apresentar um outro sacrifício a Deus, a qual não é o de Jesus, a qual não é a sua submissão a Deus, você está invalidando o mandamento de Deus. Quando você caminha até para a Trindade, você está invalidando o sacrifício de Jesus. Quando você dobra o seu joelho diante de qualquer santo, você está invalidando a autoridade, o poder, a majestade de Cristo. Quando você busca outro nome, a qual não é o nome de Cristo, você reza pedindo intercessão de um santo, você está indo contra o mandamento de Deus, você está indo contra a palavra de Deus, porque a Bíblia vai dizer, na carta que Paulo escreve, dizendo: o Espírito de Deus é quem intercede por nós com seus gemidos inexprimíveis. É o Espírito de Deus, não é o Espírito de um morto, é o Espírito do Senhor que intercede pela nossa alma. Não é o Espírito de Aparecida, nem de Maria, nem de João, é o Espírito de Deus que intercede pela alma do homem pecador. O homem pecador, ele só tem que clamar um nome. A Bíblia diz: é o nome de Jesus. Não há outro nome pelo qual nós devemos ser salvos. Se não há salvação em outro nome, logo qual a necessidade de se clamar o nome de Maria, o nome de Aparecida, o nome de Pedro, São Cipriano, enfim, são milhares de santos que homens levantaram, não Deus. Por isso essa cidade
assim está vivendo uma maldição. Mas viemos aqui mostrar, dentro das Bíblias Sagradas, a verdade que esconderam de nós, a verdade que ocultaram de nós. Em João 8, versículo 32, versículo 31 e 32, a Bíblia vai dizer: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Jesus ele fala no Evangelho de João, versículo 15, a palavra de Deus é a verdade, a palavra do Senhor é a única verdade, a palavra do Senhor é a própria verdade, não há outra verdade, não há outro evangelho, não tem essa de missa de sétimo dia, não existe reencarnação, não existe outra coisa além do céu e inferno. Quando falamos de eternidade, quando estamos falando de uma vida após a morte, é céu ou inferno. Céu para aqueles que assim se entregaram a Jesus, céu para aqueles que negaram a sua própria existência para fazer a vontade de Deus. Já não sou eu mais quem vivo, Paulo falou, mas Cristo vive em mim. Aqueles que não vivem mais segundo a vontade e os desejos do seu coração, mas que vive agora Cristo dentro dele, é esse que está reservado para o céu. O inferno, a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 20, os mentirosos, os idólatras, os adúlteros, os beberrões, os efeminados, os matadores, roubadores, a Bíblia diz que a sua parte é no lago que arde com fogo e enxofre. Mas eu tenho algo a te dizer, meu amigo: se você se arrepender agora, se você mudar a partir de hoje a sua caminhada, Jesus ele te perdoa, Jesus ele te transforma, Jesus ele faz você uma nova criatura. Jesus pode te salvar, e é para isso que ele veio, para salvar. Mas para isso é necessário se arrepender, mas para isso é necessário tomar atitude. Do jeito que está não dá, tem que virar as costas para o pecado. Do jeito que está não pode permanecer. Em Romanos 6, 23 vai dizer: o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 26, o salário do pecado é a morte. O salário para quem permanece no pecado, condenação eterna. O salário para quem permanece nos seus pecados, como se eles não viessem a trazer nenhuma sentença, é a condenação. O salário para quem permanece se dobrando diante de um ídolo, de um gesso, imagem feita pela mão do homem, é a condenação. O salário para quem se senta para tomar uma bebidinha, a Bíblia diz que é a morte. 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, sejam sóbrios, foi Jesus quem falou, sejam sóbrios e vigilantes até a volta do Senhor. Você tem que ser encontrado diante de Deus sóbrio, você tem que estar sóbrio à palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que os bêbados não herdarão o reino do céu. Como é que vai ficar, meu amigo? Meu amigo e minha amiga, como que vai ficar, meu amigo? Na eternidade, um dia todos vão ter que descer a sepultura, um dia todos vão ter que estar diante de Deus, um dia todos vão ter que prestar conta diante de Deus. Não vai ter desculpa, não vai ter justificativa, não vai ter uma solução. A solução é essa que você tem hoje. A solução é você se arrependendo, a solução é você se voltando para Deus. A solução, meu amigo, é você deixando a sua idolatria, deixando a bebedice, porque a palavra do Senhor está se cumprindo. Os padres vão ter que estar diante de Deus, os pastores vão ter que estar diante de Deus. Esses homens que não pregam a verdade, eles vão ter que se explicar o porquê não pregaram a verdade para o povo. E você também vai ter que se explicar o porquê não se importou em buscar o conhecimento. Você vai ter que se explicar diante de Deus por que você não deu ouvidos à palavra de Deus. Para você que pensa que você vai ser inocentado diante de Deus, eu sou uma boa pessoa, eu bebo, não faço mal para ninguém. A Bíblia vai dizer que não vai ter nenhum sequer inocente diante de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: se o Filho do Homem não tivesse descido na terra e anunciado esse Evangelho, os homens sim poderiam ser justificados pelas suas palavras. Mas como Filho do Homem, ele desceu nessa terra, pregou essas palavras, agora ninguém
ninguém é desculpado. O homem não pode usar de justificativa para se desculpar, porque essas palavras foram anunciadas em Romanos capítulo 1, versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus assim os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Como não quiseram saber de Deus, como não se importaram, não fizeram questão de buscar conhecer a verdade, nem tampouco seguir o caminho da verdade, Deus assim os entregou, os abandonou a sentimentos malignos, a caminhos tortuosos de engano. Por quê? Porque Deus não obriga ninguém a seguir os seus caminhos. Porque Deus, Ele deixou o caminho, Ele ensinou, Ele diz: há um caminho que leva à morte, outro leva à vida, um leva à salvação e outro à condenação. Jeremias capítulo 21, escolhe entre a vida e entre a morte. Deus deixou ensinado. Mas como o homem não quis saber de Deus e rejeitou seguir os caminhos do Senhor, Deus assim os entregou, Deus os abandonou a bebediz, abandonou a ficar adorando a Maria, a rainha do céu, abandonou os homens para fazer aquilo que está em seu próprio coração. E aí o homem vem culpar Deus, e aí o homem vem querer culpar Deus. Ah, por que morre tanta gente? Por que morre crianças? Por que morrem pessoas que são inocentes? Tudo é culpa da própria escolha que o homem tem traçado, por ele não querer saber de Deus, por ele não querer trilhar os caminhos a qual Deus deixou. Assim Deus os abandonou as suas práticas. Olha o que vai dizer no versículo 29: estando cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores e detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, mentirosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos seus contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, e também não só praticam, mas consentem com os que as fazem. Aleluia. Assim está escrita a palavra do Senhor. Não só os que praticam esses pecados terá sua parte na condenação, mas aqueles que consentem nos seus pecados, ou seja, aquele que fala que é seu padre, seu pastor, e não prega a verdade para você, e deixa você permanecendo no erro. Não somente aquele que pratica a bebediz, mas aquele que sabe que a bebediz é um pecado e não fala nada. Não somente aquele que sabe que o lesbianismo, o homossexualismo é uma abominação diante de Deus, mas aquele que vê e apoia, realiza o casamento e faz o batismo. Não somente será condenado os mentirosos, mas aquele que fala que importa que é ter Deus no coração, e assim deixa você continuar nesse caminho de engano. Não somente aquele, meu irmão, que gosta de buscar a avareza, que se entrega às riquezas desse mundo, mas também aquele que está te ensinando você buscar as coisas da terra e não as coisas celestiais. Então, amigo, ouça a palavra de Deus, examine as escrituras. O tempo está se abreviando, o tempo é breve. A trombeta do Senhor, ela está tocando na terra. A trombeta do Senhor, ela está tocando. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, incline os seus ouvidos e ouça. Passará os céus, passará a terra, mas Jesus falou: só não onde se passar as minhas palavras. A palavra de Cristo está se cumprindo. O pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que quer se enganar a si mesmo para ter a permanência no erro. O pior cego, meu amigo, não é aquele que não vê a luz do dia, não. É aquele que está vendo o mundo desabando, está vendo que as coisas não estão normal, sabe que Jesus vai voltar, mas não quer assim enxergar a realidade. O pior cego, meu irmão, é aquele que sabe que a sua bebidinha está levando para o inferno, mas ele não quer acreditar. O pior cego é aquele que sabe que seus caminhos são maus e estão levando para o inferno, mas ele não quer acreditar. Por isso, cidade de Nova Veneza,
Ouça, quem tem ouvidos ouçam, ouça, uma voz está clamando agora, no meio dessa praça. Eu sou uma voz, eu não sou um bispo, eu não sou um pastor, e mesmo que fosse, a Bíblia diz que nós devemos bater no peito e dizer: somos servos inúteis, pois não fazemos além daquilo que Deus assim nos tem ordenado. Mas muitos se gloriam em cargos, se gloriam em títulos, e não pregam nem sequer a verdadeira mensagem do Evangelho, que é para salvação. A verdadeira mensagem do Evangelho é para salvação, e é o que está sendo pregado hoje. Quem tem ouvidos, ouça, que diz o Espírito de Deus. Que Deus te abençoe, a paz seja contigo. Glória a Deus. Se quiser trocar o microfone, vocês sabem.